Bom, pessoal, agora a gente já está chegando na reta final, viu, de todos os procedimentos que a gente vai ver. E a gente vai, eu vou separar para vocês aqui agora, em três partes, como vocês estão vendo aqui na tela, a administração de medicamento. Então, para quem está com o livro, está lá na página 107, e a gente vai falar de administração de medicamentos enteral, tecido mucoso e parenteral. Basicamente está dividida em três, porque no livro está dividido em três, mas vocês vão ver que a gente vai tratar primeiro desses dois aqui, eu vou deixar esse daqui por último. Como não vai ser possível que a gente faça a técnica, eu quero ressaltar mais uma vez a importância de vocês saberem exatamente o passo a passo, saberem exatamente os cuidados de enfermagem e saberem exatamente os materiais que se utiliza para cada uma destas vias. Por quê? Porque lá no estágio vocês vão ter a oportunidade de fazer a primeira vez acompanhado com o professor. Só que o professor do estágio vai exigir de vocês esses conhecimentos, exigir que vocês saibam o que é, para que serve, exigir que vocês saibam como é o passo a passo, mas é óbvio que ele não vai poder exigir a técnica de vocês. Então não se preocupem em relação à técnica. Porém, os materiais, qual é o passo a passo, isso ele vai exigir sim, porque isso vocês vão ter aqui. Então, primeiro, a gente vai falar de administração de medicamentos via enteral e vamos ver também de algumas mucosas, tá? Então, enteral é todo aquele medicamento que passa pelo trato gastrointestinal. Por isso que eu coloquei o desenho aqui para vocês. Então, quando o medicamento é por via oral, como vocês estão vendo aqui, ou por catéter nasoenteral, ou por catéter gástrico, ou ainda por gastrostomia, que nós já sabemos o que é aquela abertura artificial no estômago para alimentação e administração de medicamento, eu considero que esse medicamento ele está sendo administrado por via enteral. E aí eu coloquei outros dois aqui que são sublingual e retal. Por quê? Porque eles também fazem parte do trato gastrointestinal. Embora a absorção do remédio seja por via mucosa, como vocês viram nesse outro slide aqui, ó, tecido mucoso, sublingual e retal, muitas vezes não, né? A mucosa é do trato gastrointestinal, ela faz parte do trato gastrointestinal, por isso que eu coloquei esses dois aqui, nós vamos ver cada um deles. Então, o primeiro que a gente vai ver são os cuidados de enfermagem relacionados à administração do medicamento via oral. O que é isso? O paciente vai engolir, ele precisa deglutir o medicamento. E qual medicamento ele pode deglutir? Todos esses daqui, ó. Comprimidos, cápsulas, drágeas, soluções, suspensões, medicamentos em pó, desde que diluídos, não é? Ou envoltos de uma cápsula. Então, tudo que vocês aprenderam agora lá na aula de farmacologia, vocês vão aplicar aqui. Aqui a gente vai ver o quê? Basicamente, a administração desses medicamentos, tá? Então, um medicamento via oral, como que a gente tem que fazer para administrar? Tá? Primeira coisa, vocês têm que resgatar toda a matéria de farmacologia. Por quê? Porque antes de administrar qualquer tipo de medicamento, qualquer profissional da saúde tem por dever saber qual a função do medicamento, quais as ações esperadas, quais as ações não desejadas do medicamento, ou seja, as possíveis reações adversas que aquele medicamento pode trazer para o paciente, além de saber quais os cuidados de enfermagem relacionados à administração. Então, fazer um medicamento, independente da via, ele não requer só do profissional o conhecimento da administração, ou seja, eu não preciso só saber fazer o remédio, eu preciso saber para que este remédio serve. Então, tudo relacionado à farmacologia, vocês também precisam ter de conhecimento para que vocês façam a administração segura desse medicamento. Então, a primeira coisa, o primeiro passo, todo mundo já conhece, que é higienizar as mãos. Então, antes de eu administrar o medicamento via oral, eu preciso higienizar as mãos. Aí eu vou reunir o material. Normalmente, o material, vocês vão ver lá no estágio, ele é reunido numa bandeja. E aí,
esse procedimento é feito lá no posto de enfermagem. Por quê? Porque os medicamentos estão lá. Então, reunir o material em uma bandeja requer muito conhecimento. Por quê? Porque não pode faltar nada. É imprescindível que o auxiliar de enfermagem pegue todo o material ali, deixe disponível para que ele não fique indo e vindo do posto de enfermagem ao quarto do paciente e assim vice-versa. Isso faria o profissional perder muito tempo e com certeza iria atrapalhar toda a dinâmica de trabalho desse profissional. Então, a primeira coisa é reunir toda a medicação e todo o material necessário nesta bandeja. E aí, aqui vocês devem ter visto lá na aula de farmacologia de vocês. Se não viram, não se preocupem, lá na página 107 do livro, acredito que é da 107 a 109, tenha, que é a conferência dos 9 certos. Para que vocês saibam, pessoal, esses 9 certos, eles podem se estender até 11 ou 13 certos. Qual é o correto falar? Vamos nos apegar agora ao material que a gente tem no livro didático, tá? Então, para nós, agora, nós sempre vamos nos referir aos 9 certos de administração segura de medicamentos, tá? Então, não se preocupem que aqui nas nossas aulas nós não vamos tratar dos 11 ou 13 certos, nós vamos falar sempre dos 9 certos. E como eu disse agora, saber os 9 certos é garantir a segurança na administração do medicamento. Então, a gente garante que a gente não vai trazer maiores riscos ao paciente durante a administração desse medicamento. Então, a gente sempre vai fazer esta conferência e nós vamos identificar o medicamento. Olha lá, como? Eu tenho que tirar ele da embalagem e colocar ele em um copo descartável. Aliás, antes, né? Sem tirar o invólucro, eu vou cortar, né, a embalagem, porque normalmente uma cartela de medicamento vem 5, 6 comprimidos, até 10 comprimidos na mesma cartelinha. E eu não posso retirar ele dali. Só que a hora que eu recorto o invólucro dele, eu tiro a identificação, eu não sei que remédio que é. Então eu preciso fazer em uma fita crepe a identificação desse medicamento e aí colocar, ó, dentro do copinho o medicamento identificado, para que na hora que eu for administrar ao paciente eu saiba exatamente qual é qual comprimido, porque eu preciso explicar para o paciente na hora da administração que medicamento é qual. Então eu oriento o paciente sobre a administração, isso já dentro do quarto do paciente. Então vamos lá, só para eu garantir que eu estou sendo clara aqui com vocês. Então, eu vou higienizar as mãos, reunir os materiais e identificar os medicamentos colocando ele no invólucro dentro do copinho lá no posto de enfermagem, tá? Isso pode ser feito lá. Aí eu organizo essa bandeja e vou até o quarto do paciente. A hora que eu chego no quarto do paciente, a primeira coisa que eu faço, além da minha identificação, é lógico, é orientar o paciente sobre a administração desse medicamento. Então, eu preciso dizer para ele quais medicamentos ele está tomando, para que eles servem, quais as possíveis reações adversas que ele pode ter a partir da tomada daquele medicamento. Além, lógico, de dar as orientações necessárias para ele naquele momento. Porque, por exemplo, se ele está tomando um medicamento que precisa ser tomado em jejum, eu tenho que orientar que ele tem que aguardar 30 minutos antes de se alimentar e assim por diante. Eu vou dar todas as explicações ou as orientações necessárias para cada tipo de medicamento, tá? Aí eu higienizo a minha mão e preparo o medicamento, se possível, na frente do paciente e acompanhante. O que significa preparar? Vejam, aquele medicamento ainda estava dentro do invólucro, vocês lembram? Eu só vou retirar ele do invólucro na frente do paciente, na frente do acompanhante. Por quê? Porque eu garanto a segurança do paciente assim. Eu mostro para o paciente o que eu estou fazendo. Isso traz uma segurança para o paciente muito maior do que se eu trouxesse o medicamento sem embalagem, por exemplo, ou trouxesse o medicamento fora dessas condições. Então, eu faço isso para garantir para o paciente que eu estou fazendo a administração correta do medicamento. Deixo sempre o paciente em uma posição confortável, mas o que é importante é garantir que ele sempre esteja com a cabeceira elevada, independente da condição. Vejam, se o paciente está em uma condição em que ele não pode ficar em a posição elevada, ele tem alguma restrição que não é possível, aí isso vai ter que ser discutido com a equipe. Por quê? Porque ninguém consegue deglutir
algo deitado. Isso, deglutir um medicamento deitado seria um risco muito grande para o paciente, um risco muito grande de broncoaspiração, por isso que não é indicado. Então, se o paciente não tiver condições minimamente de ficar em decúbito de Fowler, ou seja, o decúbito de Fowler ele vai de 45, às vezes de 30, né, a 90 graus. Se o paciente não tiver condições de ficar em decúbito de Fowler, eu preciso discutir com a enfermeira a possibilidade de fazer outro tipo, né, de apresentação, discutir com a enfermeira para que ela discuta com o médico se existe outra possibilidade para aquele paciente ali. Então, a gente sempre deixa o paciente confortável, com a cabeceira elevada, oferece o medicamento ao paciente, retirando ele do invólucro com um um copinho de água para ele deglutir, tá? E aí, ó, a gente só então retira o medicamento do pacotinho, né, ou do blister ou da cartelinha na mão do paciente. Eu peço para o paciente fazer uma conchinha com a mão e aí sim eu vou colocar o remédio fora da embalagem na mão do paciente. Então vocês podem reparar que a intenção da gente fazer tudo isso é não ter contato direto com o medicamento. Tá? Mesmo eu estando com a mão higienizada, é importante que eu não tenha contato com o medicamento para não contaminá-lo, tá? E aí eu vou observar se o paciente deglutiu. Posso oferecer mais líquido, né, se estiver difícil para ele, mas é sempre importante isso, porque às vezes alguns idosos guardam um medicamento dentro da boca. Então, a gente precisa fazer essa revista, né, essa revisão da mucosa, né, oral do paciente para garantir que ele tenha engolido. Deixo novamente o paciente confortável, desprezo o material, deixo toda a unidade em ordem, higienizo minhas mãos e vou checar o procedimento na prescrição médica, conforme a rotina do hospital. Eu não vou me preocupar com a checagem do medicamento com vocês, eu não vou conseguir mostrar, mas isso é algo muito fácil de aprender, vocês vão ver, não terão dificuldade lá no estágio. O professor vai mostrar uma vez para vocês lá e tenho certeza que todo mundo vai pegar a técnica, tá? O que é importante, saibam, isso vocês precisam ter em mente. Todo medicamento precisa ser checado, ou seja, ele precisa estar prescrito. Eu não vou administrar nunca nenhum medicamento sem uma prescrição médica, salvo uma única exceção, que em uma situação emergencial, mas aí eu vou deixar para que vocês aprendam isso lá na matéria de urgência e emergência, tá? Então só existe esta única e exclusiva condição em que o paciente, em que o médico não precisa prescrever na hora da administração o medicamento. Todas as outras situações, vocês da enfermagem, nós da enfermagem, não podemos administrar, sob nenhuma hipótese, um medicamento se ele não estiver prescrito pelo médico, tá? E aí, uma vez que ele prescreveu, eu administrei e preciso checar esse medicamento. Preciso observar continuamente as alterações orgânicas que o paciente pode ter relacionada ao medicamento. Então, normalmente, quando nós fazemos um medicamento, é importante que dali uns 20, 30 minutos a gente volte ao quarto do paciente para ver se está tudo bem, independente do tipo de medicamento. É lógico que dependendo do tipo de remédio, a gente espera uma ou outra reação adversa, mas a gente não pode simplesmente esquecer que fez o medicamento e voltar dali 2, 3 horas. Não, a gente precisa monitorar, principalmente ali a partir de uns 30, 40 minutos, que é o início, né, da digestão, começando a fazer a digestão do medicamento ali, ele pode já estar entrando em ação, e aí a gente precisa ficar esperto para ver se não tem nenhum problema acontecendo com o paciente. Bom, quando que a gente não vai fazer um medicamento por via oral? Quando o paciente estiver inconsciente, quando ele tiver dificuldade de deglutição, quando ele estiver apresentando vômito ou quando o paciente estiver em jejum para alguma cirurgia ou algum exame. Então, mesmo que o medicamento esteja prescrito, caso o paciente apresente alguma destas condições, eu preciso comunicar o enfermeiro e, naquele momento, não administrar o medicamento. Nestas duas situações, pacientes inconscientes e pacientes com dificuldade de deglutição, é porque há um risco muito grande de broncoaspiração. Então, certamente,
o paciente vai correr o risco de broncoaspirar o remédio. Aqui no vômito é porque o paciente está expelindo tudo o que está dentro do estômago, então não faz sentido eu colocar um remédio, ele não será absorvido no estômago, né? E para pacientes em jejum, se eu derem uma quantidade muito grande de água, certamente esse paciente vai quebrar o jejum e aí eu posso atrapalhar a questão cirúrgica ou de algum exame que ele precisa fazer que esteja dependendo desse jejum. Então, aqui, no caso do jejum de um paciente, pode ser que sim, vocês tenham que fazer algum medicamento em algum momento com uma quantidade pequena de água, porém, isso precisa ser discutido e vocês precisam ter o aval do enfermeiro da unidade em relação à administração desse medicamento nessa condição. O próximo tema que a gente vai ver, eu vou deixar num outro vídeo para esse não ficar muito comprido, então eu vejo vocês daqui a pouco, pessoal.